Olá, tudo bem? Uma sequência de mensagens que fala sobre algumas atitudes que nós temos que tomar para que o nosso milagre aconteça. Fique só na teoria. Tem muitas pessoas vivendo teoria, quando na verdade já tinha que estar vivendo a prática há muito tempo, mas não consegue viver porque fica atrelada a experiências dos outros. Deus não fez você robô nem xerox. Ele fez você com uma identidade. Amém? Em João capítulo 11, versículo 37. E disseram o povo: não podia Jesus, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Queridos, quantas vezes somos questionados de coisas que Deus fez para alguém e não fez para você? Aqui o povo questionava Jesus porque, olha, esse homem deu visão a cegos. Mas por que então que ele permitiu que Lázaro morresse? Ele não poderia também impedir de que ele morresse? E assim a gente vai tentando responder coisas que não é para a gente responder, nem se levantar questões como essa. E são questões que colocam dúvida na nossa fé. Hoje eu ouvi um pastor na rádio, um debate que teve, e foi citado isso. Ele falou que a dúvida é uma fé contaminada. Essa foi a explicação dele. A dúvida é a fé contaminada, ou seja, uma fé que acreditava, que acontecia, que movia, mas um dia ela foi contaminada, então se tornou uma dúvida. Eu tenho a minha linha de pensamento. Eu não penso que seja dessa forma, porque a fé ela não se contamina com nada. A fé ela não deixa, ela é como fosse óleo misturado com água, não se mistura. Não se mistura. Ou seja, se você pegar uma água e um pouco de tinta, as duas se misturam. Mas a fé, ela tem que vir de você. A fé, ela é produzida por quando você ouve a palavra de Deus. Então, você pode ler um livro de autoajuda e aqui e ali te motiva a você fazer alguma coisa melhor. Mas isso não é fé. Isso não é fé. A fé é a certeza daquilo que você espera e a convicção daquilo que você não vê. Então, esse pastor citou isso, não sei qual foi o fundamento, né? Porque isso foi só um trecho do que ele disse e muitas vezes a gente não pode julgar, né? Porque eu não sei o texto e o contexto por que ele citou isso. Mas eu posso dizer uma coisa para você: uma fé que é contaminada e se transforma numa dúvida, ela já não é mais fé. E não tem mais reversão. Porque Jesus disse, é necessário que você creia que Deus é galardoador. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ou seja, tem que partir de você. Então o povo, como sempre, e assim acontece na minha e na sua vida, as pessoas olham o seguinte: nossa, a pessoa está vivendo de mal a pior. Deus não poderia fazer isso? Nossa, tal pessoa perdeu o trabalho. Deus poderia não fazer que aquele homem não perdesse o trabalho? Poderia fazer que ele não perdesse o trabalho? Jesus não poderia ter mandado embora uma outra pessoa, mas ter conservado aquele ali? Olha, querido, alguém ia ser mandado embora. Então, o ser humano é tão egoísta que ele vai achar que ele, então, já que ele é o servo de Deus, já que ela é a serva de Deus, então ela não pode ser mandada embora, e o ímpio, então, pode ser mandado embora? E ele também não tem que sustentar? Ele também não tem que prover também para o seu lar? Então, muitas vezes, a resposta que nós queremos não às vezes não bate com o vizinho que está ao nosso lado. As situações só acontecem para ele, não acontecem para nós. Olha, Jesus não também deu visão ao cego, por que ele também não pode fazer? Por que ele não pôde, né, fazer que aquele homem não passasse nem pela morte? A primeira coisa que eu aprendo nessa palavra é que
Jesus ele tem meios para trabalhar a nossa fé. Se toda vez que você tivesse um problema e Deus não tivesse solução para ele, você já não estaria aqui mais para contar a história. Toda boa história, todo bom filme, ele inicia com uma história dando errado. Ele inicia com alguma coisa que não está bem. E no final, um final feliz. Quem assistiu filme de guerra sabe que é tensão desde o início ao fim. São dois querendo vencer, mas alguém vai perder ali. E muitas vezes nós cristãos, nós não queremos perder em nada. Talvez você não seja cristão, talvez você seja católico, talvez você seja espírita. Mas de uma forma geral, vou falar assim para nos encaixar nessa palavra, nós não queremos perder nada. Aquele dinheiro que a gente coloca no bolso e que a gente ali simplesmente vai tirar o dinheiro da passagem do ônibus, perde o dinheiro, a gente fica tão aborrecido, né? Isso também, eu já fiz isso também. Mas se esquece que de repente a pessoa que achou o dinheiro também estava precisando e pediu uma resposta a Deus, e a pessoa achou e foi no mercado e comprou o que era prioridade. A gente não aceita perder, só que toda perca que nós temos tem um propósito. E todo ganho que nós temos também tem propósito. Então é por esse motivo que tem pessoas que ganham e se esquecem de Deus, porque pensou que foi ganhado com a força do seu braço, com a força do seu trabalho, e muitas vezes não é assim. Queridos, aquele povo questionava. Jesus curou. Eles viram Jesus curando cego. Mas por que Jesus permitiu então a morte de Lázaro? Por que isso? Para que chegar nesse nível? A segunda coisa que eu aprendo nessa palavra é que quando Deus permite níveis que nós achamos que não somos capazes, é para que a gente aprenda algo novo. Eu estou passando uma situação bem interessante da quebra do meu carro. Eu uso esse carro para fazer missões, levar pessoas até uma igreja local, levar cestas básicas e daí por diante. Mas pela primeira vez meus olhos foram abertos. Eu pude perceber que não era todo mundo que eu poderia contar. Tinha que ser as pessoas que Deus colocaria comigo. Então, o que eu quero dizer com você é que esse problema que eu estou vivendo, ele alimentou a minha fé, a ponto que eu acreditasse que aquilo que eu fizesse ia dar certo. E está acontecendo, está dando certo. Está em processo de conserto e já está na fase final. Então, se o povo olhasse para mim, o povo diria: olha, Jesus fez tantas coisas, por que Deus não impediu? Por que Jesus não impediu, então, de que o carro do Leandro fosse quebrado? Porque alguém precisaria passar por aquilo. Alguém precisaria ajudar o missionário Leandro depois. Alguém precisaria dialogar, talvez um mecânico, talvez a loja que me vendeu a peça. Ou seja, nós temos que parar de ser investigadores de Deus e viver os milagres que Ele tem para nós, e acabou o assunto. Deus não é obrigado a falar para mim por que Ele curou tal pessoa e deixou outra pessoa morrer. Não sou eu a pessoa que tem que falar isso. Eu só tenho que viver os milagres de Deus na minha vida. E por mais que o momento seja difícil, por mais que as situações estejam embaraçadas, Ele vai permitir que você enxergue a forma de criar uma solução. Eu sempre digo isso. Você que é líder da sua casa, você que é líder da sua igreja, você que é líder do seu trabalho, crie soluções. Pare de olhar para o problema. Então não adianta eu questionar aquilo que Deus irá fazer. Ele vai fazer. Ele está usando esse momento para trabalhar a minha fé, fazer que eu acredite nele, e essa fé se transformar em milagre, e lá na frente e no futuro você, eu, tenho uma história. Amém? Não rasgue a página dessa situação que você está passando porque você quer viver só apenas dias melhores. Os dias melhores vão chegar, mas você vivendo o dia que você está vivendo hoje,
Então você vive o seu dia de hoje para que você identifique. E o povo estava se antecipando. Ora, Jesus, Jesus, o Senhor curou o cego, mas permitiu que esse homem morresse. A história não tinha nem chegado ao fim, mas as pessoas queriam dar uma solução. As pessoas queriam adivinhar. As pessoas queriam culpar a Deus, assim como as pessoas estão tentando culpar você. A história não acabou e as pessoas estão dando um fim para ela. Aquieta o teu coração.